Boa noite, minha gente legal! Como é que estão vocês? Bom, galera, vocês pediram um repeteco. Lá vai mais um papo de obstétrica com o nosso querido pediatra Renan Neri, tá certo? Ele é pediatra neonatologista. E vocês pediram um repeteco porque ele veio falar de uma coisa super legal, importante. E realmente, uma hora foi pouco. Então hoje a gente vai dar continuidade à primeira live, tá certo? As lives estão todas disponíveis no meu canal no YouTube, Adriana Monteiro Obstetra. A live de Renan deu algum problema, mas eu vou recolocar lá a primeira parte. E essa daqui também estará disponível nessa próxima semana. Curte aqui, tá certo? Manda para as amigas, tem essa setinha aqui embaixo, ó, galera. Vocês podem mandar minha live agora para poder as suas amigas assistirem, enfim. Queria ratificar que essa live ela não substitui uma consulta presencial com o médico, né? Então aqui são orientações gerais, são informações à população. Uma coisa bacana da gente estar oferecendo a vocês com profissionais de ponta e conhecidos de Salvador. Então, minha gente, vou chamar aqui Renan, queridíssimo, para poder a gente começar a nossa live, tá bom? Enquanto isso, vamos mandando as perguntas. A live de hoje é para a gente falar sobre quais são esses cuidados iniciais, né, que a gente precisa ter quando o bebê está que nasce até que vai embora. Vamos lá, guardar Renan. Oh, cadê? Alô, amigo! Boa noite, minha amiga. Boa noite, o som tá legal? Você tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Cadê Pedrinho? Tá aqui, ó, a mãozinha aqui, ó, mamando, segurando a blusa, ó. Não dá nem pra ver direito. Aqui, ó, pra aqui, ó, pra aqui. Ô, O meu amigo. já apagou já, tá ali dormindo. Ô, gente, esse daqui é a horinha dele apagar. Eu boto aqui, aí ele vai dormindo, pegando no sono, ouvindo a mãe falando. Vai direitinho. Pronto, meu filho, você viu que teve que pedir repeteco, né? Pois é, fomos Graças interrompidos a no meio da Deus. nossa conversa. Pois é, meu filho, é porque o Instagram só dá pra gente uma hora, mas eu acredito que um dia eles vão dar duas. E hoje tá bombando, viu? Rapaz, apareceu um monte de gente conhecida aqui embaixo, viu? Dando alô Um aí bocado de gente aqui. bacana, né? É. Pois é. Bom, Renan, vou apresentar de novo, tá bom, meninas? Esse é Uhum. Renan Neri, ele é pediatra, neonatologista, trabalha na clínica Sérgio Matos e também faz atendimentos domiciliares de neonatologia, né? Aquele atendimento inicial do bebê, não é isso, Renan? Isso. E nosso foco hoje realmente vai ser falar um pouco sobre aquela parte que faltou dos cuidados com o bebê, né? Do nascimento até a alta. Eu queria começar com uma coisa que é bem polêmica, então a gente vai logo no começo com a polêmica, que aí depois a gente vai abrandando com as coisas mais simples, certo? Tá certo. Renan, isso é uma coisa que as meninas ficam em dúvida e que perguntam demais, né? A indicação do uso de complemento ainda na maternidade. Quais são as principais causas, né, que levam a gente a precisar de complemento na Perfeito. maternidade? O uso do leite artificial, né? Porque aquilo ali é um leite de vaca, né? A gente sabe que é trabalhado de diversas maneiras para tentar se assemelhar à alimentação padrão ouro, né? Que é o leite materno. Quando esse não está disponível em quantidade suficiente para a criança. Hoje, cada vez mais, Dri, a gente se baseia em critérios bem objetivos, porque tudo que é subjetivo, a gente abre espaço para o uso excessivo ou uso Exato. negligente, ou dar de mais Perfeito. ou dar de Ou menos. dar de menos. Então, a E gente é sobre precisa... isso mesmo que eu queria que você falasse, porque às vezes eu tenho a impressão de que as mães pensam que a gente tira da cabeça a Exato. necessidade de usar o complemento, e não é, gente, é um cálculo exato, é um negócio assim, ó, Exatamente. organizado. E eu nunca tive recusa de. Todas as vezes que eu prescrevo complemento, eu nunca tive recusa de uso de complemento por parte dos meus pacientes, seja Sim. no hospital, seja no consultório, porque eu sempre tento mostrar objetivamente por que é que a gente está usando aquele complemento. Pois bem, Uhum. o critério mais confiável para avaliação de um recém-nascido, mais do que qualquer exame, é a perda de peso nos primeiros dias, né? A gente sabe que o Exato. bebê, todo bebê vai perder peso. Então, as mamães sempre se assustam que meu filho perdeu peso. Eu falei, óbvio, óbvio, ele é uma criança normal. Se ele é uma criança normal, ele vai perder peso, né? Então, quais são esses limites de perda de peso
da criança nos primeiros dias. Tem um estudo muito bom que foi feito nos Estados Peraí, Unidos. peraí que tá travando. Ouviu? Pronto, volte um pouquinho que travou. Pronto. Tem um estudo muito interessante que foi feito nos Estados Unidos, acompanhando mais de 100 mil recém-nascidos para fazer curvas normais de perda de peso, considerando a via de parto, que isso é importante, e o uso ou não de leite artificial. Mas partindo do princípio que a criança que nasce vai ficar apenas no peito, ela, quando nasce, é esperado que todas elas tenham uma perda de peso, né? Essa perda de peso, Dri, ela é Isso. maior quando o parto ele é parto cesáreo. Obviamente, por ser um parto Quando não é parto o fisiológico, quê? cesárea. A perda do bebê é maior. Exato. Você tá me ouvindo bem, Dri? Interessante. Ele tá falhando um pouquinho. Pera, deixa eu entrar Agora não tô aqui. ouvindo Melhorou? nada. Não, Agora melhorou? agora Continua melhorou. travando? Pronto. É porque tava fora do Wi-Fi. Agora tá melhor. Perfeito. Então, o parto cesárea, por ser um parto não fisiológico, a produção de leite materno não acompanha a necessidade do bebê de maneira plena, como ocorre no parto normal, né? Então, Isso. a mãe acaba produzindo menos leite. Então, a perda de peso da criança costuma ser maior. Considerando tudo isso, né, eu sempre explico alguns númerozinhos mágicos, né? No primeiro dia, nas primeiras 24 horas, é tolerada uma perda de peso de até 7%. Nas 48 horas, uma perda de peso de até 9%. E Uhum. até o terceiro dia, 10 a 12%. Eu confesso que quando passa de Maravilha. 10, eu fico um pouco ansioso, né? Porque a gente sempre aprendeu Todos que 10, nós. exato, que a perda de peso máxima de um bebê é 10%. Mas esse é o critério objetivo mais importante, que é a perda de peso, né? Esse a gente consegue Sim. avaliar bem, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando a criança faz muito cocô nos primeiros dias de vida, isso pode influenciar na perda de peso. Por isso que a gente Principalmente não aquela pode. eliminação de mecônio, né? Exato. Então tem criança que tem 12 eliminações num dia. Então aí perde 7%, mas não porque não está mamando direito, mas porque fez Eliminou o muito mecônio que cocô. estava no primeiro Exato. momento que foi pesada, né? Então, um dos critérios que a gente usa é esse, perda de peso. O segundo critério é a quantidade de xixi, né? A gente sabe que nas primeiras Sim. 24 horas a criança não precisa ficar fazendo xixi o tempo todo. A gente pede que nas primeiras 24 horas uma criança faça um episódio de diurese apenas. Porque mostra que a via urinária dela está funcionando. Então, nas primeiras 24 horas, a gente espera um xixi. Pronto. A Um partir xixi. daí, das 24 até 48 horas, a gente espera de 3 a 4 diureses em 24 horas. E depois de 48 horas, um mínimo de 4 diureses, né? Que seriam diurese e xixi, né? Isso. Seria um xixi É. a cada Isso. 6 a Fala 8 xixi. horas. Um xixi a cada 6 a 8 horas, Dri. Né? Isso significa o quê? Sim. Tá mamando, tá fazendo xixi. Eu sempre brinco. Um xixi por turno. Um xixi É. de manhã, um xixi de tarde, um xixi de noite, um xixi de madrugada. Tá Então, se a perda de... travando. Melhorou? Agora que você falou, melhorou. Será que é porque eu tô falando muito rápido? Vá, tenta aí de novo. Não, você tá falando ótimo, é porque tá travando. O... Quando a criança está Aí. fazendo xixi de maneira adequada e a perda de peso está Sim. dentro do esperado, normalmente nenhuma outra intervenção é necessária. Então, se seu filho está com Hum, 7% no primeiro dia, 9% no segundo e até 10% no terceiro, a perda de peso está normal. Se ele estiver fazendo um xixi nas primeiras 24 horas, mas depois das 24 horas iniciais, 3 a 4 diureses no segundo dia, e depois do segundo dia, 4 diureses no dia, nenhuma interferência é necessária. Eu sempre peço para a mamãe hum, diferenciar, Adri, desidratação, que é um processo patológico, que precisa de complemento, que é a perda ponderal normal, com irritabilidade ou sonolência excessiva. Tem essa diferença da criança com fome. Né? Não é porque a criança está com fome, mamando de hora em hora, que ela está desidratada ou desidratando. Né? Eu costumo brincar que quem não chora não mama. Esse ditado, ele vem de um motivo. É esse choro é. excessivo da criança que vai fazer com que a mãe, né, a sucção repetida, que vai fazer com que a mãe produza leite.
né? E daí tá É porque mais um o problema, cérebro da gente, ele reage ao choro produzindo leite. exato, e a própria sucção do bebê também, né? Então, se a perda de peso está dentro do esperado, a criança está fazendo xixi de maneira normal, mas está mamando toda hora, nos primeiros dias de vida, a gente não faz nada, exceto se a mãe solicitar. Essa é uma indicação de complemento muito importante. Eu sempre digo para as mães que às vezes está tudo certo, né? A criança perdeu pouco É. peso, está fazendo o xixi direitinho, mas aí você olha para a mãe está acabada. Ela está ali, operada, sem se alimentar Esgotada, direito, sem exaurida. dormir direito e sem tomar líquidos direito. E aí ela me pergunta, né? Canso de ouvir, doutor, eu posso dar leite ao meu filho artificial? Eu, geralmente, Dri, eu deixo essa decisão na mãe, porque é muito fácil para mim dizer que sim ou que não, sem estar passando pelo que ela está passando, né? Eu procuro Com mostrar que não certeza. há uma indicação médica para o uso do complemento, mas no final a decisão sempre será da mãe. E apenas dela, Uhum. porque apenas a mãe é quem sabe o que está passando naquele momento, certo? Então, Com a primeira certeza. indicação de complemento que eu queria citar é necessidade materna, né? Então, essa é uma indicação de complemento. A mãe não está se sentindo bem, ela quer eventualmente descansar um pouco, ela tem o direito de decidir se quer dar complemento ou não ao seu filho. A segunda indicação, a segunda indicação é a perda ponderal excessiva, né? Quando a criança perde muito peso, acima daqueles parâmetros que eu disse. Que aí vai além dessas percentagens, né? De 7, 9 e Exato. 10. Junto Com com vinte e outros quatro, fatores. Porque não é só junto com isso. outros fatores. Tem Espaçamento a do questão, xixi, tem a questão né? da desidratação também, não é isso, Exato. Renan? Quando a criança perde muito peso e há um espaçamento do xixi, a gente lança a mão de artifícios invasivos, né? Colhendo exame do bebê, que pode, dosando sódio sérico, que no recém-nascido a gente tolera até 147, se tudo estiver bem. Passando disso, você já começa a ter risco para o bebê, né? Então, perda ponderal excessiva, espaçamento do xixi, sódio sérico aumentado. Outro dado que a gente usa sem precisar invadir o bebê é pegar o xixi dele, Dri, e botar numa luzinha para a gente avaliar a Um algodão, densidade um do xixi. algodãozinho, né? Exatamente. Que aí você não precisa nem Pedrinho furar o precisou bebê. fazer isso. Que aí você consegue ver a Isso, densidade urinária. Que no recém-nascido exato. a gente É bem, tolera. é bem legal porque até a própria mãe ela começa a entender um pouquinho, né? Que a Exato. urina está Por muito isso, concentrada, a urina está melhor, se realmente a quantidade de mama que ela deu ajudou. Me ajudou muito. Estou falando isso é, como mãe mesmo, não como médica, mas me ajudou a ver a amamentação fluindo assim. Eu e por achei isso que eu estou te legal. falando, eu falo para o paciente. Então, por isso que eu nunca tive recusa do uso do complemento. Porque quando o paciente ele entende o que está acontecendo, é muito mais fácil você atingir o sucesso. E digo mais, quando os pais participam dessa decisão, principalmente a mãe, a taxa de sucesso da Perfeito. amamentação exclusiva lá na frente é muito maior. Né? Quando a mãe Sim, com entende que ela está certeza. dando um complemento, como se fosse um remédio, para restaurar a Isso. hidratação do filho, que vai ser suspenso, veja, seu filho foi suspenso. Né? Então ele necessitou o uso por um período e suspendeu, porque a gente tem que começar o Exato. complemento já pensando em tirá-lo lá na frente. Quando é que a gente vai tirar Que ele? foi o que aconteceu comigo. Ele precisou usar para hidratar, então, ó, Adri vai usar, é remédio. E aí Uhum. depois, devagarzinho, a gente foi tirando e ele está em aleitamento exclusivo. Eu gosto de falar sobre isso, Renan, porque às vezes a mulher, quando recebe essa indicação momentânea de complemento, ela às vezes se abate tanto que ela acha que não precisa mais amamentar. Então, é como se ela Exatamente. É 880, né? eu falei como mulher, não presto mais, meu peito não presta, né? E aí eu também não quero mais. E quando na realidade é assim, foi momentâneo. Eu encarei dessa forma, é um remedinho, ele vai Isso. precisar e qualquer remedinho também eu vou tirar depois. O pessoal tá Exatamente. botando aqui a opção de extração do colostro, leite materno para ser dado na colher ao som da peito. Com certeza, né? A gente pode complementar o bebê com o próprio leite da mãe. Mas quando a gente precisa de um aporte maior de leite e a mulher naquele momento não pode ordenhar, ou porque o volume não está tão legal, né? Ou porque a mama está machucada demais que não suporta o vácuo da bomba,
realmente, às vezes, a gente lança a mão temporariamente desse leite artificial para depois a gente retornar ao leite materno. E São outra coisa, viu, artifícios, Dri? gente, que a gente usa para manter o aleitamento. E outra coisa, que a gente tem que estar muito atento. Exceto nas situações onde a criança não está conseguindo fazer a pega adequada. Veja, a mãe tem leite, mas por uma questão de interface bebê-seio materno, eu não consigo É, fazer com que ele ingira a quantidade de leite suficiente. Correto, minha amiga? Então, nesses correto. casos, quando você ordenha essa mama, você consegue dar esse leite para o bebê. Correto? Sim, Mas boa, naqueles casos que o correto. bebê está sugando direitinho, certo? Mas a mãe não tem produção suficiente por conta desses fatores que eu citei. Cansaço, sono prejudicado, tudo isso, né? Cirurgia, Tudo quando isso. você... aí você não consegue tirar o volume. Não é aconselhável que você ordene. Por quê? Porque a criança ela já está sugando o peito da mãe. E essa é a melhor bomba que existe, né? E É a se melhor você de todas. ordenha e consegue tirar 1 ml, 2 ml, qual é o efeito disso na cabeça dessa mãe? Exatamente. Entendeu? Então ela vai pensar assim: poxa, não tenho leite, não vou ter leite, não vou conseguir amamentar. Então pode ordenhar em situações, sempre será tentado a ordenha, óbvio, mas tomar muito cuidado, porque a ordenha às vezes pode prejudicar no empoderamento da mulher, né? Para aumentar a produção do leite. Uma outra É. coisa, então, uma outra coisa que eu não falei é quando a criança faz hipoglicemia, né? Porque esse também é uma Sim, bem indicação de complemento. lembrado. Às vezes está É. hidratado, está fazendo xixi, suga bem, mas aí a mãe teve um diabetes na gravidez. E Que aí o foi o meu bebê, caso. exato, o Ele bebê tá ali com precisou fazer a glicemiazinha, não teve e, hipoglicemia, mas ele ficou um dia, né, 24 horinhas fazendo a glicemia. E a primeira exato, glicemia dele, inclusive, deu 39, que foi bem abaixo. E a recomendação da nossa linda Yandira, ó, foi dar peito e medir depois, né? E deu tudo exatamente. certo. Naquele momento inicial, eu não precisei de complemento. Exatamente. E esse, no nas primeiras 2 horas de vida, o normal é acima de 35, Dri. Mas o aparelho que a gente usa para fazer a aferição, ele tem uma sensibilidade até 40. Então, é por isso que a gente bota abaixo de Hum, 40, liga o alerta. Mas melhor. 39 não é um valor absurdo, não, viu? É o normal. Mas Por é isso que isso, ela lançou mão pensando, do peito, né? penso... Exato, lançou mão do peito. Ela disse, ó, Drica, tá beleza, vamos mamar, Exato. que vai dar tudo certo. Depois subiu para 70 e tanto. Perfeito. Ficou Outra coisa, normal. viu, Dri? Então, assim, às vezes a criança tá tudo certo, mamando direitinho, fazendo xixi direitinho, perdeu pouco peso, mas aí faz hipoglicemia. E aí, essa é uma indicação das mais sérias do uso do complemento. Quando a Diga criança aí tem. qual é o valor mais ou menos que a gente deve realmente indicar. É assim, todas as vezes que a glicemia capilar está menor do que 40 nas primeiras 6 horas de vida, aquela do que A do fura o dedinho dedinho, ou do que, pezinho, gente. que no caso é do pé do bebê, né? Porque É, dói menos. Se você fura o pezinho do bebê e dá uma glicemia menor do que 40 nas primeiras 6 a 12 horas de vida, ou menor do que 47 desculpe, 43 nas 12 horas seguintes, nas primeiras 24 horas, e depois de 24 horas, esse valor tende a aumentar. Então, você tem protocolos específicos, né? Então, eu sempre gosto de gravar 40, 43 e 53, né? Primeiras 6 horas, isso. 40, de 6 a 24 horas, 43, depois de 24 horas, 53. Se esses valores não forem atingidos, é prudente que a gente dose no sangue, porque não quer dizer que está Hum, abaixo na furadinha, que vai estar baixo no sangue. O que interessa pra gente é no sangue do bebê, não no pé. Entendeu? exatamente. Porque às vezes o pé tá baixo, mas o sangue que vai para o cérebro está com a glicemia normal. Então a gente não precisa dar complemento. Então, sempre antes de dar leite artificial, a gente vai ser tentada a amamentação, sempre. Não está dando certo, continua vindo baixo, a gente tem que dosar no sangue. Se está mamando no peito Hum, e a glicemia no sangue está baixa, aí temos que dar complemento. Por quê? Porque se a criança tem hipoglicemia e está assintomática, ou seja, sem sintomas, zero chance de sequelas. Né? Você dá aquele leite ali, você corrige a hipoglicemia, aquilo vai se resolver, porque a produção do leite da isso. mãe vai aumentando, e o estado que aumentou a insulina do bebê também vai diminuindo nos primeiros 5 dias, e aquilo vai se resolver. Porém,
Se a criança com hipoglicemia ela se torna sintomática, aí a coisa muda de figura, né? Aí tem que ir para Hum, UTI, aí é uma agonia danada. Então eu sempre é. falo que é o leite, né, que vai salvar essa situação que é muito mais grave, né? Que é para também entender que esse leite é um remedinho. Exatamente. Melhorou, com o tempo vai tirar, minha gente, né? É algo sério, às vezes as mulheres não entendem muito bem a seriedade do que é a hipoglicemia. É igual a gente, se a gente fica hipoglicêmico, o que que acontece? Apaga, ó. O Exato. bebê ele apaga também, minha gente. E não é só apagar, não, são várias questões. Beber com hipoglicemia por muito tempo, né, pode ter outras sequelas. Então, às vezes, esse complemento é usado, ou a intensificação da amamentação, às vezes a Exatamente. mulher só Que é precisa sempre a prioridade. intensificar essa mamada, é como se fosse um remedinho mesmo. Agora, Renan, uma coisa também que preocupa muito as mulheres. Aí elas saem da maternidade, às vezes o bebê teve hipoglicemia, teve indicação de de um leite artificial, junto com o leite materno, e elas ficam com a orientação de acordar a cada 3 horas para ofertar esse leite ao bebê. Excelente Quando é que pergunta. essa orientação acaba? Porque vamos falar da vida real. Eu já tive aqui gente me dizendo assim, doutora, meu filho tem 8 meses e até hoje eu acordo ele de 3 em 3 horas para dar a mama. Nossa Senhora. Eu Isso aí tive é a vontade de falha morrer. completa do atendimento pediátrico, sabia? Isso, exatamente. Por Ó, favor, fale aí sobre isso, velho. até a criança recuperar o peso que ela nasceu, né? Ou então de 15 a 21 dias de vida. Né? Eu não gosto desse negócio de 15 a 21 dias de vida, porque às vezes com 21 dias de vida a criança não recuperou o peso do nascimento, tá mamando super mal, e aí você se agarra num número e deixa a criança Pois dormir. é, Então, assim, pois se a é. criança já recuperou o peso de nascimento, certo? Se ela já está Isso. amamentando direitinho, sugando bem o peito, a mãe tem uma boa produção e ela já recuperou o peso do nascimento, isso é muito importante, né? E recuperou, Dri, na época certa. Então, se até o 10º dia de vida Hum, ela recuperou o peso do nascimento, está mamando bem, está urinando nas 24 horas de maneira adequada, né? Que são aqueles números que eu falei. Então, essa mãe aí, você pode largar a mão, que essa criança vai acordar para mamar. Entendeu? exato, Então, ela acorda sozinha, não precisa a vou gente dar o ficar exemplo daqui de acordando. casa. O exemplo daqui de casa. Né? Com 7 a 10 dias, ele já tinha passado o peso do nascimento, eu não acordei Nossa, mais, e aí ele mesmo se regula. E tem hora que ele acorda 1 hora isso. depois, tem hora que ele acorda 3 horas depois, ou tem hora que ele acorda 6, 7, 8. Eu já vi casos no consultório de a criança dormir 12 horas, né? Das 7 da noite às 5 Às às 7 da 7 da manhã. manhã. Exatamente, sem acordar. E a mãe não dormir, ficar ali velando o sono da criança, com medo, porque, meu Deus do céu, esse filho meu não acorda. Aí começa a futucar o Pois menino, é. começa a trocar a fralda para trocar. Vê se tá respirando. Com algodão perto do nariz, exatamente. Tudo isso eu já ouvi. Então, a gente não se preocupa mais. Se a criança já tiver recuperado o peso do Exato. nascimento, estiver mamando corretamente e principalmente ter recuperado o peso do nascimento na época certa, que é até o 10º dia. Perfeito. Perfeito. Aqui, Pedrinho também já está se regulando, né? Fui seguindo essas orientações direitinho. Então, ele já dorme de 6 a 8 horas por noite. Então, eu acho Perfeito. maravilhoso. Excelente, excelente. A- Acorda de madrugada para tomar mama, porque ele dorme cedo. Então, geralmente, ele dorme entre 7 e meia, 8 horas. Então, ele vai acordar lá 3 da manhã, por aí. Isso. Então, E aí mama e não dorme de acordo novo. ele, mama e dorme de novo. Então, eu não tenho paranoia, não tenho agonia, mas eu fico preocupada porque uma coisa também, essa orientação, gente, de acordar a cada 3 horas, não é só pela questão da perda de peso ou de hipoglicemia. É uma orientação dada para mulheres que usam exclusivamente leite artificial. Como não há uma livre demanda, ou seja, o leite artificial, tem bebês que mamam a cada 1 hora, tem bebês que ficam sem fome, né, Renan? Eu ouvi isso de que se deu essa recomendação para que tivesse uma quantidade mínima. Também não, minha amiga. Com leite artificial, a Mas gente não é. Isso, Mas exatamente. não é. Esse é o Isso é um errado. mito, exatamente. Tem gente Mas que. isso começou lá na época em que leite artificial começou a substituir a amamentação Exatamente. A materna gente uns 40 anos atrás. criou-se uma lenda que leite artificial tem que ser oferecido a cada 3 horas. Essa Exato. regra, ela só vale também igual peito. Se recuperou o peso até o 10º dia, está sugando o volume todo. Uma coisa importante, Dri, é quantidade de leite, seja seio materno, né? Que a gente fala o quê? Seio materno e livre demanda, não é isso?
Se a criança, por exatamente. alguma razão, precisou usar fórmula infantil, é fórmula infantil em livre demanda, né? Então, não temos que Uhum, ficar presos a números 30 ml, 60 ml, 90, não. Então, o que é que acontece? Se por alguma razão o seu filho está usando leite artificial, né? Ou seja com peito, ou seja leite artificial apenas, você tem que dar de uma vez a quantidade que ele aceitar. Se ele tem exato. boca, ele é capaz de dizer a quantidade que ele quer. E aí o que é que acontece? É, Se ele mamou, sei lá, 120 ml, e aquilo deixou ele repleto, né, satisfeito, ele pode diminua um dormir 12 pouquinho. horas. E ele pode Pois dormir é, 12 horas. Não precisa acordar ele daqui a 3 horas para dar mais leite. Então é muito exatamente. melhor que você dê um volume que ele aceitar e dar menos mamadeiras ou copinhos ou o que É, seja por dia, do que você ficar acordando ele toda hora para dando mamadeira para dar várias um vezes no dia, pouquinho. né? Então É, não é exatamente. fisiológico. De maneira de que com 3, 4 meses, uma criança ela vai tomar no dia, se ela tiver com a mamadeira, né? De 4 a 6 mamadeiras no dia. Então, ou seja, tem a criança que toma 4 no dia. Isso está no manual Pois é. do Ministério da Sociedade Brasileira de Pediatria. Essa, Então, você tem crianças que ficam com 4 mamadeirinhas só no dia. Então, se você for ver aí, pois é. é uma a cada 6 horas, né? Exatamente. Mais Mais ou ou menos. menos, às vezes pode ser uma a cada 8 e depois fazer mais curtinha. Exatamente. Ou 12. Mas eu gosto de falar isso porque essa orientação já existiu, gente. Não existe mais essa orientação assim, né? Geral, zona, porque isso estressa as mulheres, mesmo os bebês que estão usando suplementos, que estão usando leite artificial somente, por qualquer outra questão de saúde do bebê. E elas continuam acordando os bebês a cada 3 horas, indefinidamente, às vezes enquanto amamenta acorda o bebê. Então isso gera um estresse para o bebê. Se o bebê não consegue fazer a rotinazinha do sono dele, ou seja, nunca esse bebê vai ter um sono reparador. Aí Exato. depois pergunta por que esse bebê fica acordando toda hora e não dorme. Tem Porque uma a armadilha gente também, viu, Dri? acorda. Tem uma armadilha também, que é a questão de trocar a fralda, né? Outra armadilha, bem Exatamente. lembrado. Eu sempre falo para a mãe, ó, a gente aproveita que a criança está acordada. Antes de mamar, você troca Isso. ela, né? Se ela estiver fazendo muitos cocôs no dia, e as fezes do bebê são ácidas por causa da lactose do leite materno, É. você vai queimar o bumbum. A gente não precisa esperar que o bumbum da criança queime para eu passar um creme de barreira. Então você pode passar um Isso. creme de assadura, mesmo sem assadura, se seu filho estiver dormindo Isso. bem. Olha que maravilha. Então, digamos, vamos Pois pegar o é. exemplo de Pedrinho, né, que dormiu de 7 a 3 da manhã. Nas 7 horas, quando ele foi mamar, antes disso, a gente faz a higiene Eu já dele. troquei ele. Passou um creme de barreira se ele tiver fazendo muito cocô. Camada grossa de Isso. creme. Aí vai mamar. Aí Pedrinho foi mamar. E aí, durante a amamentação, Pedrinho fez um cocô que se sujou todo, mas dormiu. Qual é a conduta, minha amiga? Ele vai dormir. Ele vai dormir, exatamente. Ele Entre vai trocar a fralda do seu dormir. filho e fazer com que ele É, durma, é melhor que ele durma. Porque imagine isso. você ser acordado. Um bebê, no primeiro mês de vida, no segundo, ele faz de 8 a 12 evacuações. Pode fazer, né? De 8 a Pode 12 fazer. evacuações no dia. Você já imaginou? A cada evacuação alguém acordar ele? Não tem como a criança fazer um sono reparador. Não tem. É igual a Entendeu? gente. Fica imaginando aí, quem faz xixi toda hora de madrugada, quando a gente tá grávida, que a gente acorda toda hora pra fazer xixi. É um sono que preste aquele sono? Não é, né? Não, não Não. é nem pra quem tá do nosso lado, nem pra gente. Aí você pega seu filho e faz a mesma coisa, fica acordando ele todo o cocô que ele faz. Pronto. Exatamente. E criança E gosta fica de louco. rotina. Criança gosta de É, rotina. Se você troca ele, alimenta, ele já sabe que depois disso ele vai dormir. E aí ele aprende o ciclo, né? Tô acordado, exato. vou limpar a fralda, vou mamar Isso. e vou dormir. E vou dormir. Quando entra o banho da tarde, vou trocar a fralda, vou tomar o banho, Isso. vou mamar e vou dormir. Isso é perfeito. A É. criança, ela já sai do banho apagando, né? Já sai assim, ó, gente, mole. E isso é Exatamente. importante, gente. O que eu falo da rotina do sono, eu falo assim, ó, gente, estabeleçam uma única rotina que seja interessante para o bebê. Eu geralmente percebo, Renan, e aí eu queria que você me desse essa opinião, que a melhor rotina que a gente precisa estabelecer para o bebê é a rotina do sono. As outras todas, pelo que eu entendi, vão se regular pela rotina do sono. Se o bebê ele consegue dormir bem de noite e mais umas 2 sonequinhas de manhã, uma de tarde,
ele vai conseguir regular a hora de comer, a hora do banhozinho dele, a hora de brincar, tudo ele autorregula. Então, Exatamente. assim, eu recebi a orientação de Carol, lindinha, que é a pediatrinha, né? Junto com essa galera massa, que fazendo a rotina do soninho desde que sai da maternidade, que é isso aí que você falou, dá um banhozinho, troca a fralda, bota o pijaminha, diz vamos dormir, peito e dorme. O bebê lá com os 3, 4 meses, ele já começa a se regular, né? Pedrinho Exatamente. eu percebi que se regulou com com 2 meses e meio, o Pedrinho já começou a se regular, começou a esticar o sono sozinho, e aí a gente foi levando e ele fica mais ou menos assim, É 6, assim, 8 Dri, horas ó. de soninho. No eu falei da questão do peso e do uso do complemento na maternidade, correto? Mas indo um pouco mais para frente, eu sempre falo para minhas pacientes o seguinte: o principal parâmetro para avaliar a amamentação não é o peso, sabia, minha amiga? É o sono do bebê. Se a criança dorme Hum, bem, mas não está ganhando peso como deveria, e aí esses valores de ganho de peso, eles cada dia mais, a gente está reduzindo ele. Já tem literatura é, falando que nos primeiros 3 meses a criança tem que ganhar 15 gramas, no mínimo 15 gramas por dia, né? Pedrinho tá nessa curvinha aí. 14, 15 Exato. gramas, Aí 20 dá aquela gramas. impressão de que a criança está muito magra, né? E aí você Ah, fala assim, não, nossa, ele meu é filho está desnutrido. minhonzinho. Não, não, Exato. ele Né? é Porque para a minhonzinho. vovó tem que ter, ó, bochecha dobrinhas, né? E aí essas É, bochechas dobrinhas lá na frente vão virar o quê? Obesidade. E outra coisa, minha isso, amiga. perfeito. Então, a criança que mama no peito materno exclusivo, ela parece uma ave depenada. É Mas isso mesmo. aquela olhar assim, mas são Papagaio extremamente sem ter. inteligentes, Isso. ágeis. Os ganhos dos neurodesenvolvimento são muito mais rápidos, você percebe. Senta mais melhor, anda primeiro, É. Os acelera. marcos, né? Os marcos a gente vai Exatamente. vendo. Então, o pediatra, minha gente, ele não vai olhar para definir pelo peso se vai botar complemento ou não, mas só o peso. Ele vai olhar os marcos de desenvolvimento, se ele Principal está tendo sono. as aquisições, né? E o sono, né? Exatamente. Interessante sobre o sono, eu não sabia, Quando a não. criança não está mamando bem, ela acorda de hora em hora. Isso é, ó, veja bem, nós temos que diferenciar Hum, os primeiros 15 a 20 dias, né, do sim, nascido, né, porque isso aí vai acordar de hora em hora mesmo, porque é isso que vai fazer é, com que a mãe fique plena na amamentação. Mas depois do primeiro exatamente. mês, é esperado que a criança acorde a cada 2, 3 horas, no mínimo. Podendo acordar igual a Hum, Pedrinho, né, acordar 8 horas depois, 10 horas depois, 12 horas depois, né. Francisco agora está com exato. 2 meses, ele acorda. Ele mama muito pouco durante o dia, né? Então ele mama e ele consegue ficar um tempão sem comer. Isso eu nem fico pesando ele, sabe? Porque eu tô vendo que ele tá crescendo, tô perdendo as roupas e tô vendo que ele Exato. tá dormindo bem. Então, se ele tá Pronto. dormindo bem, ele tá ganhando peso direitinho. E outra coisa, Vidri, não Interessante. confundir o sono prejudicado do peso com a questão também Hum, dos transtornos funcionais, né, do intestino, que são as cólicas, o refluxo fisiológico, a disquesia, que são probleminhas que vão acontecendo nos primeiros 3 meses, que também atrapalham o sono. Aí o peso é importante, porque você vê uma criança que uhum. está ganhando peso bem com esses probleminhas. Mas se a criança não estiver ganhando peso bem e tiver com esses probleminhas, a gente tem que intervir. Mas aí tem várias formas de intervir nisso. Isso aí é um tema Vai muito ter que ser amplo. outra live, né? Vai ter que ser Exato. outra live. Aí é motivo para outro debate. Vamos voltar para a É. maternidade, né? Vamos voltar à maternidade, que você tá vendo que o negócio tá andando, viu? O negócio Exato. tá Esse só tem andando. 28 minutos. Agora estou contando o tempo porque eu não quero ser interrompido no final. Pois é, rapaz, ficou horrível aquele negócio ali. Nem deu tchau assim pra Nem galera. consegui me despedir, Ó, gente. pois é, vamos falar de icterícia neonatal. Quando é que é o banhozinho de sol? E vamos falar sobre esse banhozinho de sol, que já não é mais como antigamente, né? Que não Isso. é para dar aquele sol direto no bebê. E quando é que a gente deve internar ou manter internado fototerapia, né? Quais são as principais causas? Eu queria que você desse aquele apanhadinho assim para a galera. Pronto. A maior parte dos recém-nascidos, nos primeiros dias de vida, eles vão ficar amarelinhos, né? Eles vão ter a icterícia neonatal. Sendo que, na imensa maioria das vezes, será a icterícia fisiológica do recém-nascido. Ou seja, o nome fisiológico já está dizendo para a gente que é normal, não é verdade? Uhum, Então não vai precisar de nenhuma intervenção. Em uma parcela pequena desses que ficaram amarelinhos, isso vai passar de limiares.
que são estabelecidos assim há muitos anos, né? Hoje eu costumo É. brincar que icterícia é a coisa mais fácil do mundo de manejar. Você não precisa nem raciocinar. Você bota no Já programinha o tem valor que tudo. deu, o tempo de vida, e ele já diz o que você tem que fazer, né? Ele dá É. É um várias programinha possibilidades. que na internet tem, né? É gratuito, é da Academia Americana É de gratuito. Pediatria. E Isso. você consegue colocar o valor lá e ele já diz tudo o que você deve fazer. Então, quais são as formas de tratar a icterícia? A primeira é o aleitamento materno, né? A gente sabe que quando a Hum, criança não está mamando bem, por exemplo, a amamentação está ruim, a produção não está boa, ela não consegue eliminar a bilirrubina, né, o que é o pigmento do corpo, o pela, pigmento. que causa o amarelinho, né? Então, uma das causas de icterícia é a icterícia. Então, tem a fisiológica, que a maior parte fica é normal, né? Que essa é disparada, é a mais comum. E essa não precisa de Uhum. tratamento, né? Nem banho de sol. Por quê? Porque o banho de sol, para ele ser efetivo, ele precisaria ser feito das 10 da manhã às 4 da tarde. Eu vou repetir. Para o banho de Pois é. sol ser efetivo para a icterícia, ele deveria ser feito das 10 da manhã às 4 da tarde. Mais de 4 horas por dia neste horário. Porque a luz solar, antes das 10 e depois das 4, ela não é suficiente para tratar a icterícia do recém-nascido. Então, se você bota seu Certo, filho gente? das 10 às Não 4 da adianta tarde, o que é que nada. vai acontecer? E vai ficar o quê? Todo queimado, né? Então, não se É, faz mais tostado. banho de... Exatamente. Não se faz mais banho de sol. Porque não se comprovou É, ser efetivo para controlar a icterícia. Se perfeito. precisar, tem que internar e usar aquela luzinha ali, que é uma luz segura, Pronto. sem radiação, que não dói, que não queima, mas que o menino fica estressado, né? Pedrinho deve ter ficado, né? Por que Ficou que fica porque fica estressado? assim, ó, gente, aquela luz Exatamente. azul, né? Fica com aquele negócio no olho, É isso aí que deixa ele vedando o estressado. olho. A gente fica estressado com a luz incomoda. Eu fiquei de óculos escuros, meu Isso. marido também de óculos escuros dentro do quarto. Mas o que deixa a criança em fototerapia estressado é o fato dela estar com o olho fechado. É o fato dele não Exatamente. poder observar. Isso assusta o bebê, né? É. Então, A escuridão assusta o bebê. infelizmente, não criou-se ainda na pediatria um óculos que consiga ser confortável e seguro para o bebê e que ele consiga Sim, enxergar. Porque não se sabe o é. efeito daquela luz na visão do bebê. Como não sabemos o Pois é, é efeito, melhor bloquear. é melhor Melhor bloquear. bloquear. Entendeu, Dri? A Porque se fototerapia, incomoda então, a gente, que dirá o bebê, gente? exato. A fototerapia, então, ela é indicada quando este programinha, que a gente bota os valores, sinalizam para a gente que aquele valor ele começa a ficar perigoso para a criança. E aí, Dri, não adianta, não tem um valor específico, né? Não tem um número que a gente usa. 13 vai ter que fazer fototerapia. 17 vai ter que fazer fototerapia. Não. É, isso depende da idade do bebê, né? Horas de vida Hum, após o nascimento, e se ele é prematuro ou não. Porque o prematuro ele tem maior suscetibilidade à icterícia. Então, na verdade, todas as pois vezes é. que a gente tem um valor de bilirrubina, o pediatra tem que analisar todas essas variáveis para poder decidir se vai fazer fototerapia ou É. não. Lembrar, gente, que prematuros têm risco maior de icterícia, diabéticas, o bebê também tem risco maior de icterícia, né? E a principal, né, que é O a que mais é incompatibilidade sanguínea da e mãe bebê, né? compatibilidade sanguínea. O A meu mãe tem caso de Pedrinho foram três possibilidades. Foi incompatibilidade, eu sou RH negativo, ele é positivo, eu sou LEA Ixi, com e certeza foi essa aí. foi após. Juntou tudo isso aí, né? É, Eu, diabética, usava insulina, né? isso, E também as meninas viram que parece que houve uma. Ele desidratou, não sei se porque não amamentou o isso. suficiente, eu não consegui entender bem. Ele teve, Então então, juntou a icterícia pelo aleitamento materno, ou seja, a amamentação não estava muito ainda estabelecida, mas a incompatibilidade, Isso, mais o diabetes. Então, esses exato, três fatores foram que isso, causaram a icterícia. Ele teve marcadores de exato. hemólise, ou não teve? Reticulócito aumentado, o Fale de novo aí, reticulócito, porque tá cortando muito para mim. o reticulócito veio aumentado. Não, acho que foi só o sódio mesmo que veio bem Então, aumentado. é pouco provável que tenha sido ABO.
Porque o ABO, geralmente, ele vem com hemólise, né? O sangue, mostra no sangue do bebê que a mãe está combatendo o sangue. Então, provavelmente Não foi por hemolizou, conta não. Isso, por causa do Do aleitamento, aleitamento que não se o estabeleceu. diabetes. Mais o diabetes. Mas a diabetes, né? Entendeu? Provavelmente é Interessante. assim que a gente faz a Que diferença. bom. Interessante. O... Meu filho, a bilirrubina dele foi para 21. Pense o coração da mãe bem médica. alta. Exatamente. Pois é. Mas aí, ó. Eu cheguei e falei assim, gente, ele é um bebê cenoura, entendeu? Então, assim, ó. Vamos começar logo essa fototerapia. Exato. Tratou, resolveu. 0 sequela. 48 horas a gente estava em casa, Exato. foi. 0 sequela. Agora, exames todos normais. Não tratou. Vai passando aquele negócio ali, ficar muito alto há muito tempo, aí é sequela. E a sequela, Adri, ela é... Fala um pouco sobre essas sequelas, porque a galera acho que não entende qual é a gravidade de icterícia para um bebê. Sabe por que não entende, Adri? Porque na hora que a criança está amarela, ela não tem nenhum sintoma. A criança com icterícia, ela não demonstra nenhum sintoma. Ela só fica amarela. Né? Daí a importância de você marcar com... Às vezes o olhinho fica assim, né? E eu fico o meu ficou assim, ó. Exato. Daí a importância de você marcar consulta com o pediatra na primeira semana após a saída da maternidade, que é quando isso é percebido. Que foi o que aconteceu. Com 2 dias eu já estava na pediatra, lá, Dri, rumo para o hospital. Exato. E aí, Dri, se a gente flagra a icterícia com necessidade de fototerapia, ela vai fazer a fototerapia, não vai ter sequela alguma, nem do tratamento, nem da icterícia, que motivou o tratamento. Mas se a gente negligencia a icterícia, e esses valores passam de 25 principalmente, né? Mas a gente sabe que a partir de 17, 18, você tem que tratar mesmo, porque tem risco para o bebê. Mas se passa desses valores e a gente negligencia, você pode ter uma série de manifestações. Em geral, a principal manifestação da icterícia patológica não tratada é a perda auditiva, viu? Por isso que toda criança que faz icterícia significante deve fazer um acompanhamento da audição no primeiro ano de vida. Mas, quando o quadro do kernícteros, né, que se estabelece, que é a doença provocada pela icterícia, eu já vi casos, é muito, 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 muito grave. A criança, ela faz uma paralisia, né, global, rígida, ela fica muito... É um comprometimento global mesmo, é muita sequela. Então, é muito ruim você, em pleno século XXI, hoje existe equipamento de fototerapia em praticamente todas as maternidades do Brasil. Né? Seja no interior, afastado, você sempre vai ter um paciente um hospital com fototerapia. Né? Então, a verdade é uma coisa que eu já vejo ainda hoje casos de kernícteros, né? E de encefalopatia pela bilirrubina, que é uma coisa que a gente sabe que é tratável, né? E prevenível, principalmente, né? É isso. Kernícteros, gente, é a impregnação dessa bilirrubina que fica na pele, nos tecidos cerebrais, que leva no futuro a retardo mental, não é isso? Vamos falar aqui trocando em miúdos? Retardo mental, dificuldade de aprendizado. Isso. Paralisia. O que mais? Fala aí. Paralisia cerebral, a criança ela não consegue andar, né? Não consegue se mexer, perda auditiva. Então, são crianças extremamente comprometidas. Né? Então, a gente precisa... Exatamente. Às vezes eu vejo muita resistência de tratar, mas meu filho não tem nada. Exato. Eu falei assim, não, mas a gente está tratando justamente para ele continuar assim, sem nada, né? Sem então, nada. É muito importante que você, na hora que flagrar a indicação, comece a fazer o banho de luz, né? Internado. Exato. O quanto antes, entendeu? Exato. Então, assim, meninas, é por isso que o pediatra, quando a gente está internada na maternidade, o pediatra vai visitar o bebê todos os dias. E aí pergunta como é que estão as mamadas, né? De quanto em quanto tempo, se o bebê está satisfeito, se ele tá, como é que está o soninho dele, qual é o peso. Por isso, todo dia de manhã, 5 horas da manhã, quando a gente está dormindo lá, ó, morta, aí vem a moça para poder pesar. Porque é assim, né, Renan? 5:30 da manhã, a moça chega para poder pesar a criaturinha. Aí você, pelo amor de Deus, não acorde não, que ele acabou de dormir. Oh. Mas é porque o pediatra passa e quer ver o peso, gente. Mas a gente fica puta, porque acordou o menino na hora que dormiu.
Então, vai ver o peso, vai ver quantas vezes fez xixi, quantas vezes fez cocô, né? Então é importante a gente dar essas informações ao pediatra na maternidade. Se ele perceber pelo exame físico, tá bom, gente? Então a gente tem uma tabela mental, pelo exame físico a gente consegue perceber grosseiramente como estaria essa evolução da icterícia e a gente pede o exame, né? Eu falo pediatra, ele pode pedir o exame de acordo com o exame físico do neném. Poxa, eu tô achando que ele tá meio amarelinho. Deixa eu pedir logo o exame de acordo com a história da mulher, né? E aí ele pode ver se precisa fazer uma fototerapia naquele momento logo do internamento, antes de ir embora, ou se ele recomenda refazer daqui a 2 dias e ir no pediatra. Isso, e Às vezes a acompanhando, mulher né? não marcou, às vezes a mulher não marcou pediatra. Então aí o pediatra da maternidade diz assim, poxa, vamos pensar então em fazer amanhã de novo, né? Então às vezes a gente atrasa a alta um pouquinho, mas é aquilo que eu falo, atrasa um pouquinho a alta, a gente vai passar mais um dia, às vezes, ou 2 na maternidade, mas é para o bebê não ter uma doença que potencialmente pode ser grave. Ela é fácil de tratar, é só botar uma luz, mas não tratada ela pode ser muito grave. Então, assim, não tenham resistência, se for necessário fazer uma fototerapia, né? Ninguém vai ficar prendendo o bebê na maternidade porque gosta, né? Afinal de contas, as maternidades andam lotadas, né? Então, Exatamente. ninguém quer ficar prendendo ninguém sem necessidade. Às vezes é um excesso de zelo, a gente precisa, às vezes a mãe não tem pediatra disponível, ela vai, doutora, eu vou ligar pro plano ainda para marcar. Ó, gente, vocês só vão conseguir com 1 mês. Às vezes Exato. com 15 dias. O bebê tem que ser visto de 2 a 5 dias depois do nascimento, né? Exato. Então, É isso que eu falei na última live, da questão da consulta pré-concepcional com o pediatra. Porque você já perfeito. acerta todas essas questões, né? Já deixa agendado, inclusive a Exato. consulta depois do nascimento. Você já tem uma pessoa, para caso aconteça, por exemplo, uma dúvida em relação ao manejo da icterícia, o pediatra assistente do bebê, ele pode e deve intervir na conduta. Ele diz, não, Uhum. olha, não precisa fazer fototerapia não, o valor não indica imediatamente, eu posso seguir isso, então eu vou E seguir qualquer isso coisa mando. e qualquer coisa eu mando. Né? Isso pode ser feito. Né? Então, é muito Pode. importante ter esse acompanhamento já desde antes para evitar isso. Né? E sabe o que é que eu descobri? Que tem algumas cidades do Brasil, algumas capitais, que é disponível o aparelho da fototerapia para locar e usar em casa. Eu não sabia disso. Foi uma Isso seguidora que ainda me não falou é. aqui que o bebezinho dela teve indicação de fototerapia, ela alugou isso e ficou acompanhando com o pediatra dela sem Exato. precisar internar. Isso é um Achei hiato em Salvador, interessante. viu, Dri? Isso é uma coisa que em Salvador Achei cairia interessantíssimo. muito bem. Apesar dos aparelhos serem muito caros ainda, já existe uma demanda em Uhum. Salvador que poderia ser feito sim. Estados Unidos já é Vixe. uma realidade também, viu? Aqui também, como você falou, algumas capitais, Ah, de fototerapia domiciliar. Porque pois quando é, a mãe gente. interna com a criança, ela está fazendo uma coisa que ela poderia fazer em qualquer lugar. O que não pode é não fazer. Porque que foi, porque foi o que eu achei interessante, que foi assim, eu fiquei no alojamento conjunto, né? Pedrinho não precisou ir para o UTI, então ficamos eu e Fabrício ali o tempo inteiro, recebemos as orientações dos pediatras, né? Odrica tem que ficar o tempo inteiro na luz, então amamentando fica na luz, a luz tem que bater a tanto de distância, o pessoal ajuda a gente a calcular a distância certinha que os aparelhos têm que ficar, e olha que pra gente foi complexo, porque foram 3 aparelhos, né, ao mesmo tempo, Uhum. mas a gente fazia a medida certinha. Eu falei assim, gente, dá para fazer em casa. Exato. Claro que eu ia precisar de um pediatra me visitando no dia seguinte, né? Óbvio. Ou pelo menos colher os exames, fazer tudo. Mas eu falei assim, pô, dá para fazer, velho. Você fazia Aí uma seguidora me falou que o filho dela fez em casa, eu achei fantástico. Exatamente. Né? Eu acho que a gente está com esse ato aí. Então, gente que aluga equipamento médico, vamos começar a pensar sobre isso, hein? Ó, Exato. É um espaço assim não preenchido. Acho que quando a gente tiver isso aqui em é. Salvador, vai assim aliviar muito essa questão da internação por icterícia, entendeu? Pois é. Então, gente, eu acho que icterícia foi legal, né? Sobre icterícia de bebê prematuro, gente, é uma coisa um pouquinho diferente, complexa, mas todo bebê que está internado em UTI neonatal, eles fazem exames periódicos, tanto para ver a questão de anemia, para ver os eletrólitos, para poder ver a questão da bilirrubina. São Exato. outros parâmetros, né? Existem parâmetros próprios para cada idade gestacional, né? Então é uma outra seara, mas linhas gerais, ele vai tomar luz do mesmo jeito, né? Ele vai ficar Dri, lá do mesmo jeito tomando luz.
Eu queria, se você tem alguma outra pergunta, que eu queria falar de um tema interessante também, só para quem está com o tempo apertado ali, que a gente não falou. Vá, diga aí. Que É a são testa, é a triagem? isso, as triagens neonatais Isso. que são Era, feitas. era agora que a gente ia começar. Exato. É porque são muitas. Meu As Deus, só triagens tem não. 10 minutos. Exato. A triagem Vai neonatal, logo. ela, como o nome está dizendo, é uma triagem. Ela não é um diagnóstico, né? Então não adianta se desesperar quando algum daqueles testes que o pediatra faz estão alterados, né? Eu sempre brinco que Isso. neonatologista, ele nasceu para ver problema, né? É. Porque é melhor que a gente veja problema onde não existe e a criança saia com aquele Investigue. problema resolvido. Ó, o pediatra disse que era, mas não era, graças a Deus. Do que a gente não veja e só vai descobrir lá na frente. Então, esse é o objetivo Perfeito. da triagem no Natal. É que a gente flagre o problema, e se existe um problema, e vá atrás Uhum, até que esclareça. Né? Então, resumidamente, porque a gente está com o tempo apertado, quais são as triagens uhum. neonatais que são feitas? O teste do olhinho, que avalia se a criança tem uma boa permeabilidade no olho, né? Quando a Do gente lança o cristalino, né? feixe Do do olho. cristalino, quando a gente lança o feixe de luz. Normalmente a gente espera ver vermelho dos dois lados, por isso que é chamado de reflexo vermelho. Quando está alterado, não significa que a criança é cega. Significa que, Uhum. que um especialista vai precisar ver, né? E na imensa maioria das vezes o oftalmologista vê e diz, não, está tudo normal. Então, ele é, na verdade, um teste muito sensível, né? Um teste muito Exato. sensível, ele pega crianças que têm problema e crianças que não têm problema. Mas aí o Mas pelo menos especialista, investiga. exato, é melhor do que você não ver, não é verdade? Então, esse é o primeiro Exatamente. teste. O segundo teste é o teste da orelhinha, que avalia a integridade dos ossos do ouvido da criança, que é Hum, é o teste de emissões otoacústicas. É feito pela fonoaudióloga. O isso. ideal é que faça, Adri, próximo de 48 horas. Quanto mais É. velhinho o bebê, Perto da melhor, alta. perto da alta, por conta da questão do vernix que fica dentro do ouvido da criança, que pode atrapalhar o resultado do exame, né? Então, é bom que passe para poder esse vernix que fica dentro do ouvido, ele saia e aí ela consiga fazer. Esse teste da orelhinha é a mesma coisa. Se ele dá alterado, não significa que a criança tem problema auditivo. Precisa apenas fazer outros testes que, na maioria das vezes, descartam a perda auditiva. Então, os testes de triagem natal eles são importantes porque se eles são normais, nós ficamos bem tranquilos que não tem um problema. Mas se eles são Uhum. alterados, não significa que terá um problema quando a gente for investigar. Entendeu, Adri? Vou dar outro Uhum. exemplo, Isso que é é o terceiro importante falar, teste. porque às vezes as mulheres estressam demais, quando na realidade a gente só está fazendo uma triagem. Exatamente. Tem outro teste, que é o teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho, Importantíssimo. cada vez mais, está caindo em desuso, mas ainda faz parte da legislação fazer. Porque muitas Isso. maternidades, elas não dispõem de um pré-natal, públicas, né, principalmente, É. não dispõem de um pré-natal adequado. Mas com o advento do Uhum. ecocardiograma fetal, você tem uma qualidade Isso. enorme na avaliação pré-natal do coração do bebê. Né? Então, Mas que não é disponível largamente para o SUS. Então, exatamente. enquanto não é largamente disponível, continuaremos com o teste do coraçãozinho, que é de baixo, né? De baixo Exato. gasto, mas que pega uma gama de possibilidades aí desse E, bebê, e, né? e o teste do coraçãozinho, André, ele é também um complemento do eco. Porque a gente sabe que o ecocardiograma ele não é 100%, né? Ele tem uma sensibilidade de É, 90%. exatamente. Então, os outros 10% a gente imagina que o teste do coraçãozinho ele pegue. Teste do Ele pega. coraçãozinho deu alterado. Significa que você tem problema no coração? Hum, Não. A gente vai fazer um ecocardiograma para ver o que é que está acontecendo. Mas se ele vem normal e com eco fetal normal, é pouco provável que a criança tenha alguma coisa. O outro descarta. teste é o teste da linguinha, que é feito para avaliar Hum. se a língua do bebê, ela, basicamente, se ela é ancorada Se ela tá no assoalho da descolada, ó, boca. gente. É, Exato. olha lá O seu assim, teste da linguinha é normal. o meu é normal. O teste da linguinha normal, quando ele está alterado, não significa que vai ter que ser feita alguma intervenção. O que acontece? Quando a criança ela vai crescendo e sugando, a língua ela vai descolando. Então ela consegue, na imensa maioria das vezes, se resolver sem precisar de nenhuma intervenção. Então não se faz mais aquele corte de rotina quando a criança nasce com a língua ancorada, né? Que é a anquiloglossia que a gente fala. A gente tem que avaliar se Agora, está atrapalhando na amamentação.
A amamentação, era isso que eu ia Isso. falar. Porque Se se não está estiver atrapalhando atrapalhando, muito, eu deixa não sei, viu, quieto. Dri? Eu não sei se é meu olho, mas eu nunca vi Hum. atrapalhar. Eu nunca Será? vi. Eu acho que ainda Porque vou se ver. a gente precisa da linguinha, se a gente precisa da linguinha do bebê Mas o para segurar o recém-nascido, mamilo, mas o recém-nascido ele encontra meios, viu? Eles ele tem que são sobreviver, guerreiros, né? exatamente. É, Mas assim, ó, isso está descrito no livro, Dri, que ele pode é. atrapalhar a amamentação, é um fator a ser excluído. E quando isso acontece, a gente faz, né? Que é a frenolectomia, que é cortar o freio da língua para a língua ficar solta. Tá certo? Mas na vida real você não tem visto isso, né? Não. Geralmente com a correção, com um auxílio de alguém que entende de amamentação, né? Tem vários Uma serviços na cidade. consultora, né? Exato. Isso é resolvido sem maiores problemas. Pô, que legal, rapaz. Teste do quadril, que é o ortolane, que é para a gente avaliar se o quadril do bebê está normal. Se está alterado também não significa problema. Aí o ortopedista Uhum. tem que avaliar, né? Mas a gente avalia se o quadril do bebê está normal. E por fim, o teste do pezinho. O teste do pezinho é um teste que visa detectar doenças, né? Feito com a gota de sangue do pé do bebê, por isso que chama teste do pezinho. Fez o E hoje pezinho. quem faz em Salvador é a PAI, né? De maneira magnífica. Né, todos os laboratórios eles escolhem, eles encaminham para a PAI. Então não adianta, escolhi em tal laboratório, é melhor. Não, todos são iguais. Eles escolhem e Ah, quem não faz sabia é a disso PAI. não, Exatamente. Que é quem centraliza todos os exames hoje de Salvador e do interior também, né? Então é uma equipe muito boa, faz um trabalho excelente. E o teste do pezinho, ele visa diagnosticar uma série de doenças, né? Hemoglobinopatia, doenças da hemoglobina, que é anemia falciforme, doenças da tireoide. É um teste, doenças associadas com completíssimo. alimentação. Então, é um teste bem completo, muito importante a ser feito, que é muito importante que se faça após 3 dias de vida. Idealmente no terceiro Hum, dia, viu? Quando a criança está mamando bem, hum, com 3 dias de vida, assim, se possível, já pode ser feito. Porque quanto antes você detecta o problema, mais rápido você melhor para investiga, criança. mais rápido você trata e menor a chance de sequelas, entendeu? Então, geralmente, esse teste é feito fora da maternidade. Exatamente. Perfeito. Geralmente a criança já teve alta, que a alta é feita com 36 a 48 horas, ela já não está mais no hospital. Se ela tivesse, será feita no hospital. Mas se ela não estiver Isso, mais internada, aí ela faz em no casa, nos laboratório. laboratórios que colhem em casa, ou vai no laboratório e colhe. E aí com 10 dias sai o resultado. Tem uma seguidora aqui falando, Sheila, teste do quadril meu bebê não fez. Fez. Todos fez. Todo Pode não bebê ter faz, falado para ela. porque não fala, porque a gente é tão automático de fazer, é um teste simples. A gente pega as perninhas do neném, a gente gira. Isso é Isso faz feito lá no parte do bercinho, exame do na hora que está recém-nascido. fazendo. Quando a gente está medindo a cabecinha, medindo a barriga, lá junto de vocês ainda, dentro da sala de parto. Isso é tão comum que até eu que fiz Isso. E Odri, pediatria no internato há mais de 10 anos atrás, lembro como é que faz. e não sai com esse nome, teste do quadril. Isso é um nome que Essa alguns aí, pediatras usam. Na verdade, o é, exame do quadril, ele faz parte da avaliação de todo recém-nascido. Ele não precisa estar escrito isso. teste do quadril, né? Mas É todo relatório automático, de alta, ele está lá escrito. A avaliação do quadril, normal. Sempre está escrito. normal. Ou então tem lá hortolane negativo. Ortolane negativo, exatamente. Aí significa que está normal. Normal, certo? Ó, hoje a O gente foi teste do pontual, minha amiga. Poxa, hoje a gente está de parabéns, rapaz. A gente ainda tem 2 minutos. Rapaz, esse negócio chegando ali perto, eu falei, ai meu Deus, já tá chegando Rapaz, vai no dando prazo. estresse, vai dando um negócio. Então, assim, finalizando a nossa conversa, adorei. Eu acho que a gente conseguiu falar, trocando em miúdos, né? Falando assim, de Falamos um, de muita um jeito coisa hoje. fácil. Poxa, hoje foi massa, igual da outra vez. Vamos ficar devendo para a galera, então. Talvez patologias mais comuns do primeiro trimestre que causam perda de peso, né? Eu acho Exatamente. que, eu acho que vai ser uma live legal. E tem É, outra live também que a gente pode falar que são marcos de desenvolvimento, né? Que exato, falar de uma perfeito. forma fácil como é que a família pode Um ver, tema né, muito bom, Dri. perceber Cólica do lactente, né? As cólicas, né? Porque são as é o cólicas. principal problema hoje que eu vejo no consultório, são a cólica do lactente. E que a galera aqui perguntou bastante. Então, meninas, eu acho que eu vou ter que convidar o doutor Renan de novo, né? Vai ser um prazer para a gente aqui.
Eu queria ir finalizando, Renan, para o pessoal não cortar nossa vida. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por estar dando essa informação, né, de qualidade, bacana, trocando em miúdos mesmo, falando legal com as meninas, ó. Obrigada, amigo. Beijo, minha amiga. Sempre que precisar, tuas ordens, viu? Maravilha, então. Um beijo. Vou Um terminar antes beijo. deles cortarem a gente, viu? Tchau. Tchau.